Olá, mais uma vez estamos aqui no canal YouTube da Associação Espírita Jesus de Nazaré. Aos telespectadores, aos internautas, bem-vindo a mais um diálogo. Nosso tema de hoje é fragmentos. O que seriam fragmentos, pedaços, partes de um todo? E o que somos nós? Encarnações, somos um espírito de capítulo em capítulo escrevendo a nossa própria história. Então somos fragmentos, somos personagens, somos papéis. E nós precisamos, enquanto seres em processo de evolução, avaliar nosso comportamento diante da vida. Nossa temática de hoje está pautada nesse livro, Senhor e Mestre, pelo médium Carlos Bacelli e o espírito Irmão José. Esse livro é um compêndio que vai reunir várias orientações pequenas, acertadas, que vai nos ajudar a caminhar de forma melhor e sempre sinalizar que nós estamos a qualquer momento diante de tropeços. O que nós não podemos fazer é ficar presos nos tropeços, né? Então, uma teoria e uma certeza dentro da doutrina espírita é que nós somos seres eternos. Enquanto seres eternos, em processo de aprendizado, porque não alcançamos a perfeição, nós iremos encontrar muitos desafios. E enquanto não lograrmos a perfeição, nos movimentaremos em meio à transitoriedade de tudo o que nos cerca. Conceitos científicos, pseudocientíficos, conceitos particulares que construímos ao longo de uma jornada, né? Opiniões de outrem, de nós para conosco, do outro para conosco, de nós para com o outro. Opiniões que também, diante da transitoriedade da vida, elas também são fugazes. Horizontes que, a decorrer das nossas vivências, podem se ampliar, mas também podem redefinir para menos. Muitas vezes, numa queda moral do espírito, nós perdemos certas percepções que só com a delonga do tempo é que vamos retomando os conceitos ou as certezas que antes eram ainda frágeis dentro de nós, mas que já tínhamos um limiar do que existia. A própria ciência prova que o tempo é o quê? Relativo, né? Há uma lei de relatividade. As verdades construídas ao longo do tempo, elas também são fragmentárias, porque vem de nós seres fragmentados, não somos completos. E não adianta querer no outro uma completude, porque somos caminhantes de uma mesma jornada. A vibração negativa que ora infunde a um amigo, a um irmão, a um companheiro, a um cônjuge ou a nós, também é vulnerável e é fugaz. O desconforto emocional que ora nos visita ou visita nossos companheiros, nossos amores, nossos filhos, nossos pais, nossas mães, que repercutem muitas vezes em dores físicas, também são fragmentos, mas fugazes. A sensibilidade psíquica que se exacerba hoje na atualidade, mediante a transição planetária, né? Estamos muito sensíveis psiquicamente, porque a onda vibratória está densa, medo, corrupção, insegurança, discriminação, ameaça. Muitos aí afirmando que a vida não tem mais sentido, enquanto outros
dizendo que vale sim a pena viver. Enquanto a gente vê na Paralimpíadas um exemplo de superação, um exemplo de retomada a partir das quedas, ou a partir do não pertencimento de ter um braço, de ter uma perna, eles conseguem sobreviver, enquanto outros jovens, adultos, maduros, estão pensando em movimentos de se auto-aniquilar. Então, há uma sensibilidade psíquica. Nós hoje somos seres com mais percepção. Hoje somos seres mais sensíveis. Mas estamos convivendo com irmãos de teor vibracional diferente. Tem muitos irmãos que ainda não desenvolveram a capacidade de sentir, ter empatia à dor de outro. A prostração de natureza moral que muitas vezes nos acomete. Parece que tem dias que a gente pensa assim, o que é que eu estou fazendo mesmo? Que sentido faz tudo que eu estou vivendo? Por que eu estou vivendo tudo isso? E gera uma procrastinação moral, uma falta de ânimo, uma falta de vontade de sair, de lutar, de estudar, de crescer, de acreditar, né? O sofrimento físico ou emocional que visita um ente querido, que nos afeta profundamente, uma doença degenerativa em um pai, uma mãe, um irmão, em um cunhado, em uma cunhada, em um tio, numa tia, ou até mesmo num vizinho querido, uma vizinha querida, um acidente que fulmina com a morte física de alguém que nos um ente querido. E então, diante de todos esses fragmentos e essas dores e esses traumas vividos, né, nós vamos acumulando percepções, objeções, contradições, e a partir daí nos fechamos, nos isolamos, ou superamos e damos as mãos com outros que também estão vivendo essas dores. Neste momento é aquela situação de que não dá para ficar só, não dá para acreditar que aqui somos bonecos, somos marionetes da vida. Não é? É momento da gente ter consciência de que somos responsáveis pelo hoje, porque praticamos atos no passado. Não tem como explicar mais a vida na Terra se não olharmos para a eternidade do Espírito. Não se justifica mais pela brevidade de um corpo o tanto de condições e de provas e de expiações que a gente enfrenta na vida. Não há como justificar, a não ser pela teoria da doutrina dos espíritos, que é a imortalidade da alma, e a evolução é presente em cada um de nós. Precisamos evoluir. Só evolui quem tem condição de se abrir e olhar o sofrimento como uma lição de vida. Porque se olharmos o sofrimento com a crença de que estamos sendo apedrejados e que não merecemos ser felizes, com certeza os problemas piorarão, porque a depressão vai chegar. E a chance e a força que você precisa ter para sair desse processo vai ser muito maior do que se você alimentar uma esperança de que nada é por acaso. Nada é por acaso. Tudo tem um motivo. Tudo tem um antes. Tudo tem um início. Se padeces de decepções, sejam elas quais forem, financeira, amorosa, familiar,
se vive em duelo silencioso consigo e com outrem. E muitas vezes a gente faz um trabalho de auto-obsessão imensa, auto-obsessão, uma auto-perseguição, um auto-flagelo, que não precisa mais nenhum ser extra ou terreno estar perto. Nós mesmos já fazemos todo o processo de desnutrição para conosco e para com a nossa vida. E que nós precisamos atentar para isso, né? Se o irmão José convida, né? Se transita atormentado pelas ilusões da beleza ou da jovialidade, e toda chance que tem é para comprar produtos ou para frequentar cirurgiões do corpo que modelam e que tentam trazer a jovialidade, ou se você vive o transtorno de que acha que o tempo não está passando, ele está, meu irmão, minha irmã. O tempo passa, mas tudo é muito relativo. Entender que com a natureza há ciclos. Houve o ciclo da gestação, o ciclo do nascimento, o ciclo do crescer, do se desenvolver, do produzir, do gerar frutos, do dar sombreamento, mas também ao ciclo do se desapegar, das folhas caírem para se transformar, ao ciclo do desapego, do envelhecimento, do amadurecimento e do emborcar. Então a própria natureza já nos mostra, cabe a nós ter essa capacidade de aprender com a natureza. E se anseias em libertar-se dos próprios dramas, pesadelos que geram surtos de insanidade, né? Se os recursos econômicos são insuficientes, o irmão José diz: lembra-te, a vida é fugaz. São capítulos escritos para a eternidade. Ou seja, eu estou aqui escrevendo a minha história, o meu capítulo como Elimara. Mas eu já escrevi outros capítulos. Não é porque eu tenho um capítulo difícil hoje que eu vou desistir da vida ou desacreditar na vida. Pelo contrário, eu tenho que nutrir essa bandeira de que tudo é temporário e que a minha história agora não me define por completo. Eu estou a construir a minha história, porque eu sou um ser em processo de aprendizado. O que eu não consegui aprender hoje ainda, eu tenho que me dar o direito e o respeito de compreender-me dentro das minhas limitações. E ele ainda fala: não te esqueces, todas as pessoas de teus relacionamentos são também espíritos como ti. Ou seja, nosso companheiro, nossa companheira, quem é do sexo oposto, nosso filho, nossa filha, nosso sogro, nossa sogra, o que for, nosso pai, nossa mãe, nosso irmão, nosso cunhado, nossa cunhada, são todos como nós, pessoas, espíritos encarnados, mas que carregam seus fragmentos de vidas passadas e que estão aqui já carregando seus fragmentos desta encarnação para tentar, assim como nós, sobreviver, aprender e sobreviver. E no momento da dor, ele diz: não perca a esperança. Assim como existem vidas que se complicam de uma hora para outra, existem aquelas que em um instante se renovam e se libertam. Não viva buscando justificativas em teu passado.
O que foi feito, foi feito. Como o Chico Xavier diz, ninguém pode voltar ao passado, mas todo mundo pode, hoje, no presente, construir um final diferente, um final feliz. Procura apenas ter boa vontade em ser melhor e acredita na misericórdia divina. O Pai não nos abandona. Lembra-te que na travessia contarás sempre com a luminosidade solar. Porém, deves evitar seguir na direção dos que precederam, mas que tombaram. Todas as famílias têm seus antecessores. Muitas dessas histórias de nossos antecessores nem chegam ao nosso ouvido, mas está aqui na memória do nosso corpo, na memória celular, na memória afetiva. E carregamos nessa memória afetiva essas dores, esses lutos, essas percas, e essas conquistas, e essas vitórias, e essas superações. Cabe nós escolhermos qual lado vamos alimentar. O lado do luto e da dor, ou o lado da alegria e das conquistas e da esperança. O irmão José, ele claramente afirma que enquanto encarnados, nós vamos passar por muitos desafios e ninguém está livre de tombar. Mas é preciso aprender com o tombamento dos que vieram antes, para que nós possamos não cair na mesma tentação. É um aconselhamento que ele traz. Convence-te de que viestes à terra para a realização do melhor. Logo, esta é a oportunidade mais favorável. A tua encarnação atual é a melhor oportunidade que você, que eu estamos tendo. Primeiro, já temos a tecnologia a nosso favor. A distância já não existe tanto como antigamente, lá nos primórdios. O alimento com fogo transforma-se rapidamente. A capacidade de comunicação entre os seres, num estalar de dedos. O que sabíamos entre 1 mês, 2 meses, hoje em alguns minutos nós sabemos. Basta pegar o celular, basta ligar a TV, basta acessar a internet. Então, nós alcançamos um ápice de evolução tecnológica que antes não existia. Nós desenvolvemos com a nossa habilidade ferramentas que antes nem se pensava ter. Cabe apenas a gente aprofundar o conhecimento sobre nós, que é o que está faltando. E que a pandemia, ao retirar-nos a liberdade de ir para fora, ir para o mundo, gerou muitas sequelas. E hoje estamos tendo a necessidade de olhar para dentro dos nossos conflitos, das nossas intemperanças, das nossas crenças limitantes, dos nossos relacionamentos, que hoje se fala muito de relacionamento abusivo, de relação tóxica. E por que antes a gente não falava nisso tanto como se fala hoje? Porque hoje a dor emocional e a dor psicológica está sendo vista e respeitada. Porque quem tinha dor emocional tinha que esconder para não mostrar fragilidade. Mas hoje não. Hoje a dor emocional ascendeu para ser respeitada, porque ela existe e mata. Mata o homem, mata o ser.
ela danifica, porque ela vem da alma. E a alma precisa ser tratada. Porque quem alimenta o corpo é a alma. E a dor que está no emocional vem da alma. Então é preciso cuidar, tratar, manejar para superarmos mais essa etapa. A etapa do autoconhecimento, que há muito tempo foi predito: conhece-te a ti mesmo. E nós não tínhamos ideia do quanto era relevante o autoconhecimento. Porque enquanto a gente olha o outro, a vida do outro, a situação do outro, a gente vive em competição. Mas quando passamos a olhar para dentro, para as nossas inquietudes, nossas aflições, a gente perde o foco do outro e passa a olhar para si. O nível de competição tende a diminuir. Aprender a ver em nós a dor nos ajuda a ter empatia, a ver a dor do outro. E aí começa a nascer um sentimento de colaboração em vez de competição. E aí a gente começa a perceber umas nuances de mudanças nas verdades fragmentadas, na realidade que existia e que já não é tão verdadeira para a realidade do agora. A forma que fomos educados não necessariamente é a melhor forma de educar nossos filhos agora, ou netos, para quem tem netos. Então estamos o tempo todo sendo incentivados a caminhar mais um pouco, a abrir a viseira do nosso ego, do nosso personalismo. Somos todos. Adoramos ser o centro, mas um centro de ilusão. Porque nós não somos o corpo, não é a primeira vez que temos um corpo e não morreremos na entrega do corpo. Continuaremos o processo, esperamos que Deus tenha misericórdia de nós diante do processo, porque a cada um será dado conforme o que foi semeado, né? E o melhor aprendizado está aqui e agora. Outro detalhe, a valorização do tempo. Nós vivemos em um mundo muito corrido, parecendo que o tempo não dá tempo para nada. Mas é a nossa ansiedade, a nossa obrigatoriedade em ter que cumprir metas, é que tira de nós a gestão da beleza do tempo, que é relativo. Mas aprendemos passo a passo a valorizar mais o tempo. O tempo com a família, o tempo na natureza, um tempo para parar para ver um pôr do sol, o tempo para parar para apreciar uma lua, ou lua nova, ou lua cheia. Então a gente está começando a fazer alguns movimentos que já eram feitos no passado. As tribos faziam isso. Mas quando a gente vem para a dicotomia em separar razão da emoção, o racionalismo está acima do campo emocional, nós agregamos e acreditamos que tudo que existia antes não era verdadeiro, não era bom. Temos que passar pelo crivo da razão, e se tudo que a razão disser sim, baseada nos testes da ciência, aprovado. O que não passava pelo teste da ciência, reprovado. E hoje nós estamos vendo que a ciência está fazendo um percurso de busca em cima de situações que existiam. A espiritualidade, o andar descalço na terra, os íons que a terra produz e que nós trocamos com ela quando andamos descalço, as ondas do mar,
que também produzem íons, o som e o barulho das ondas que remetem ao útero materno e que tranquiliza. Então a ciência agora está buscando entender o que já foi dito no passado, mas que foi menosprezado. E esse reencontro com essas teorias ancestrais vai elevar a categoria de um dito popular a uma prova científica. E a própria saúde, a própria medicina na Terra vai estar passando por fragmentação para construir um novo paradigma, novas ferramentas, porque já estão existindo. Temos aí as PICs para a cura do corpo, mas, sobretudo, para a cura integral do ser, que não é só uma matéria. E aí ele diz: busca detectar a tua vulnerabilidade, concentra esforços em prol de fortalecer-te. Observa o que ocorre à tua volta. Faze tudo de modo a que não venhas a arrepender-te. Porque estamos hoje em uma encarnação, carregando um pouco do que já vivemos, respondendo pelo que já fizemos, mas não podemos esquecer que este momento é de semeadura também. E que o que semeamos hoje, colheremos lá na frente. Então, reencarnar, encarnar, não é só resultado do passado, é semeadura do presente. E se hoje as coisas não estão bem, é preciso mudar a qualidade da semente lançada na terra. E ele afirma, e nós já sabemos, todos trazem dentro de si Deus. Por mais difícil que seja o comportamento humano, cada um de nós é uma centelha divina. Está em nossas mãos permanecer no escuro ou acionar o interruptor interno e fazer luz. Sem o mínimo de esforço e boa vontade, nada se faz. Então é preciso pegar a mão no arado. E não precisa ser qualquer arado. Pode ser o arado ao qual você se identifica mais. Porque cada ser tem um dom. Trabalhe o seu dom em prol da humanidade. Cante em prol da humanidade também, não só para recursos econômicos dentro da sua própria vida. Se o intelectual lhe ajudou, se nessa encarnação você é um intelectual, ajude aqueles que não conseguiram aprender a escrever, a ler. Ou a contação de história também é uma ferramenta maravilhosa para alcançar pessoas. A dança, as artes e todas as áreas. Todas as áreas. E ele afirma: toda pedra de tropeço em teu caminho, toda a adversidade e toda a ingratidão que te defrontas, todas as tramas contra ti, como também todos os traumas vividos e experienciados por ti, todos os dissabores que intentam te desalentar, são convites à perseverança, para que te mostre digno de mais ampla cota de responsabilidade que a vida pretende conferir-te. Então, muita gente fala assim: quanto mais eu rezo, mais perturbação aparece. Isso é um dito popular, mas quando a gente traz para a realidade é por aí mesmo. Quanto mais a gente se prepara,
mais prova chega. Tem a prova, os conjuntos, tem a prova da paciência, a prova da esperança, a prova da fé, a prova da renúncia, a prova da humildade, a prova da abnegação, a prova da caridade. E muitas vezes esses conjuntos de provas são escolhidas por nós mesmos, antes do processo reencarnatório. A partir de tal momento eu quero ser provado neste aspecto. A partir de tal idade, um conjunto de provas sobre essa situação ou esse conceito que eu trago de vidas passadas vai ser colocado à prova. Às vezes doenças que vão exigir de você esperança, fé, coragem, determinação, resistência, resignação, proatividade. E aí a gente vai, de degrau em degrau, aprendendo a lidar com essas questões. E é para com todos. Não existe os escolhidos. Os escolhidos são todos hoje. Já não temos mais tempo de ficar olhando para trás. Estamos passando pela separação do joio do trigo. Mas esse joio do trigo não pode ser visto como um processo externo. Aquele que aceita Deus e aquele que não aceita Deus. Não, isso também é interno. Eu preciso separar de mim o que é joio. Eu preciso estudar em mim o que é joio. Para, ao estudar, aprender a lidar com eles e aprender a amenizá-los dentro do que for possível nessa encarnação. O joio do trigo está em mim. Porque a Bíblia é cheia de dualidades, é cheia de simbologias. Adão e Eva, a energia primitiva, masculino e feminino, estão em mim. Caim, Abel, o lado luz, o lado sombra, estão em mim. Então, esse olhar só para o outro, achando que o outro é o problema, achando que o outro é a dificuldade, que o outro é a prova, sim, também. Mas o joio também é meu. Eu também sou joio. Eu também sou construtor e destruidora. E aprender a lidar com essa condição, com humildade, sem desrespeito a mim, mas com humildade. E entender que meu pai, minha mãe, meu tio, meus tios, minhas tias também trazem essa dualidade. Todos nós trazemos essa dualidade. Faz parte do nosso contexto. E a escada de Jacó é justamente essa nossa permissão de crescer um pouco cada momento. Não existe um elevador. É de degrau em degrau. É de passo a passo. Porque não é fácil renunciar ao nosso joio. Não é fácil renunciar ao nosso ego. Mas é possível aprender a olhar para o nosso ego, conversar com ele e dizer: até agora você foi muito importante, mas vamos dar um espaço a ser mais humilde, a ver mais o outro também, a aceitar o jeito de ser do outro também. Será que nesse palco da vida não cabem todos os outros, só a mim, só o meu brilho, só a minha forma de ser, só a minha forma de pensar, de falar? Então a vida tem nos convocado a refletir sobre essas coisas. Não exige perfeição, mas também não querer ser perfeição. Olha,
neste momento só é possível para mim dessa forma. E temos que ser claros conosco e com o outro, para não criar uma relação de ingratidão, porque não tem coisa pior do que criarmos uma relação de ingratidão. Dar as costas e fazer de conta que aquele ser não pertence, excluir. É muito doloroso. E se a gente não quer encontrar muito mais dor, é melhor a partir de hoje também tentar trabalhar uma escolha de uma semente melhor, mas com maior nível de qualidade. E que possamos aprender com o nosso irmão José, com o nosso irmão Jesus, que quando ele veio aqui, ele veio com uma missão. E ele cumpriu a missão dele, dentro do nível evolutivo dele. Mas nós, com o nosso nívelzinho evolutivo, também temos a missão, a nossa, a cumprir. E dentro desse degrauzinho, que a gente possa ir caminhando. Tudo bem se tiver uma queda. Tudo bem se parar um pouco nesse processo. Mas devemos lembrar que a vida é eterna e que a gente precisa se reerguer novamente, criar fôlego, forças, chamar por Deus, acreditar na misericórdia divina, porque ela é imensa, e recomeçar a trilhar. E orar. Sem oração, a gente não se fortalece. A gente não dá conta. Não dá. As provas são imensas, as perturbações também. E o tempo todo estamos sendo provados. O tempo inteiro. Simplesmente o tempo inteiro. Mas que Jesus possa nos amparar, nos ajudar. E que nesse processo que estamos aqui, que a gente possa aproveitar, silenciar mais, ouvir mais os insights que vêm até a nossa mente, procurar observar mais nosso comportamento e sermos mais dinâmicos para a vida. Contemplar mais a vida, dizer sim a ela e ao movimento que ela trouxer. Muitas vezes o movimento de dor que chega é para tirar a gente de uma casca que a gente já está se mantendo há muito tempo. Para a gente acordar diante de uma realidade que a gente se nega a enxergar. Que Jesus nos ampare, que Jesus nos auxilie nesse processo da escada de Jacó, que é a evolução espiritual. Que assim seja. Muita paz, muita luz e muita fé na misericórdia divina.